O movimento recente do Fluminense passou a ocupar um espaço central nas conversas de bastidores do futebol, extrapolando fronteiras e despertando atenção fora do país. O clube, historicamente associado a debates institucionais e posicionamentos estratégicos, voltou ao radar internacional de forma silenciosa, porém intensa. A leitura predominante é de que algo maior está em curso, ainda que sem qualquer confirmação formal. O impacto inicial desse gesto foi imediato nos círculos que acompanham governança e gestão esportiva. Mesmo sem anúncios oficiais, a simples sinalização de mudança foi suficiente para alterar o clima ao redor da instituição. O Fluminense passou a ser observado como um agente ativo em um cenário de reconfiguração mais amplo. No mercado, a reação se deu de maneira cautelosa, mas claramente atenta. Interlocutores ligados a direitos esportivos, investimentos e parcerias internacionais passaram a recalibrar análises sobre o posicionamento do clube. O entendimento é de que decisões estratégicas, quando partem de uma marca tradicional, reverberam além do campo. A percepção pública também foi rapidamente impactada, ainda que de forma difusa. Torcedores, analistas e observadores institucionais começaram a interpretar sinais, gestos e discursos com maior grau de desconfiança e expectativa. O ambiente se tornou propício a especulações, alimentando uma narrativa de mudança estrutural. Em uma análise mais aprofundada, o movimento do Fluminense parece dialogar com tendências globais de reposicionamento institucional. Clubes que desejam ampliar relevância internacional têm adotado posturas mais assertivas nos bastidores, sem necessariamente expor suas estratégias. O caso tricolor se encaixa nesse padrão de atuação calculada. As consequências estratégicas desse cenário ainda são incertas, mas já projetam efeitos de médio e longo alcance. A forma como o clube se posiciona diante de instâncias decisórias do futebol tende a influenciar negociações futuras. Há uma percepção crescente de que o Fluminense busca ampliar sua voz em arenas mais amplas. Nos bastidores, o clima é descrito como aquecido e marcado por conversas reservadas. Diferentes alas internas estariam alinhando discursos e avaliando riscos, conscientes do peso simbólico de cada passo. A cautela, nesse contexto, é vista como parte essencial da estratégia. Esse movimento também provoca reflexos diretos no futebol brasileiro como um todo. Quando um clube de tradição sinaliza reposicionamento, todo o ecossistema é levado a reconsiderar equilíbrios estabelecidos. A leitura externa passa a enxergar o país como um ambiente em transformação institucional. No plano internacional, a atenção ao Fluminense não surge de forma isolada. Observadores estrangeiros tendem a interpretar ações individuais como indícios de mudanças coletivas. O clube, assim, passa a funcionar como termômetro de um mercado historicamente complexo. A governança do futebol brasileiro entra novamente em debate diante desse contexto. A postura do Fluminense sugere uma busca por maior previsibilidade e protagonismo nas decisões. Esse tipo de movimento costuma gerar desconforto, mas também respeito institucional. Internamente, a construção de imagem ganha papel central nesse processo. O clube parece consciente de que cada sinal emitido influencia sua percepção como parceiro confiável. A gestão da narrativa se torna tão relevante quanto as decisões práticas. A repercussão entre entidades e ligas estrangeiras reforça a ideia de que o Fluminense está sendo observado com lupa. Mesmo sem acordos formalizados, o simples interesse externo já altera a dinâmica de poder. O clube passa a negociar a partir de uma posição simbólica mais forte. Há também implicações no mercado de atletas e profissionais. Movimentos institucionais costumam ser interpretados como indicadores de estabilidade ou ambição. Isso impacta escolhas individuais e estratégias de carreira. O ambiente político do futebol não permanece indiferente a esse tipo de sinalização. A presença mais ativa do Fluminense tende a provocar reações silenciosas de outros atores relevantes. O jogo de força se rearranja sem alarde, mas com intensidade. A leitura estratégica aponta para um clube que tenta antecipar cenários. Em vez de reagir a mudanças impostas, o Fluminense parece buscar influência na construção dessas transformações. Essa postura, embora arriscada, costuma ser associada a projetos de longo fôlego. Nos corredores institucionais, a avaliação é de que o momento exige precisão. Qualquer passo em falso pode comprometer credibilidade acumulada ao longo do tempo. Por isso, a comunicação controlada se impõe como ferramenta central. O impacto simbólico desse movimento também alcança a torcida, ainda que de forma indireta. A sensação de protagonismo institucional tende a fortalecer o vínculo emocional. Ao mesmo tempo, aumenta a cobrança por coerência e resultados. O futebol brasileiro, frequentemente visto como fragmentado,
passa a ser observado sob outra lente quando clubes assumem posturas mais assertivas. O Fluminense, nesse contexto, contribui para uma narrativa de amadurecimento institucional. Essa percepção externa tem valor estratégico elevado. A ausência de confirmações oficiais mantém o ambiente em constante ebulição. O silêncio, longe de esfriar o debate, intensifica leituras e interpretações. Cada gesto passa a ser analisado como potencial indício de algo maior. Especialistas em gestão esportiva enxergam nesse cenário um laboratório de reposicionamento. O Fluminense estaria testando limites e reações antes de avançar. Essa abordagem gradual é comum em processos de transformação profunda. A imagem internacional do clube começa a ser redesenhada a partir dessas percepções. Mais do que resultados esportivos, o foco recai sobre estrutura e visão estratégica. Esse reposicionamento simbólico tem efeitos duradouros. O mercado, por sua vez, aguarda desdobramentos antes de movimentos mais concretos. A expectativa é de que sinais adicionais surjam no momento considerado oportuno. Até lá, a cautela predomina, sem reduzir o interesse. Nos bastidores do futebol nacional, o tema já provoca conversas reservadas. Dirigentes e gestores avaliam impactos indiretos em negociações e alianças. O efeito dominó é uma possibilidade considerada com seriedade. O Fluminense, ao atrair atenção externa, assume também responsabilidades maiores. A coerência entre discurso e prática passa a ser observada com rigor. Qualquer contradição tende a ganhar proporções amplificadas. Esse cenário reforça a percepção de que o futebol vive uma fase de transição institucional. Clubes que compreendem esse momento buscam se posicionar estrategicamente. O movimento tricolor se insere nesse contexto mais amplo. Ao final, o que se observa é um ambiente carregado de expectativa e leitura estratégica. Sem confirmações ou negações oficiais, o Fluminense ocupa o centro de uma narrativa em construção. O desfecho ainda é incerto, mas o impacto já se faz sentir dentro e fora do país.